Oi, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre os fósseis, né? O que os fósseis têm a ver com as rochas que a gente já estudou? Vocês lembram quais são aqueles três tipos de rochas que a gente estudou? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. São três, ó. Tum, tum. Lembraram? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá bom? Então, o que tem a ver os fósseis com as rochas? Será que tem algum tipo de rocha que a gente encontra fósseis? Será que tem algum tipo de rocha que a gente não vai encontrar fósseis? E por quê? Vamos pensar? Fósseis são restos preservados de seres vivos ou de seus vestígios. Então, ou é um resto de pedaços, né, desses animais que por algum motivo conseguiram se manter intactos, ossos, às vezes eles conseguem achar, assim, raramente alguns vestígios até inteiros de animais, né? Grande parte deles preservadas até as partes moles que a gente chama, né? Que são a musculatura. E que mais? Pegadas, marcas que esse animal ficou num determinado local. Por exemplo, uma pegada de um dinossauro é um fóssil, uma folha que ficou em cima de uma argila, uma árvore que ficou toda a marca daquela árvore naquele local. É um fóssil também. Então, tudo aquilo que nos remete ao passado, que tenha a marca ou um pedaço preservado, é um fóssil. Ah lá, fezes também, as habitações que a gente encontra desses animais ou desses seres, ou de outros seres vivos, né? Tudo isso é considerado fóssil. E onde a gente vai conseguir encontrar com mais facilidade os fósseis? Nas rochas sedimentares. E por que nas rochas sedimentares? Vamos pensar. Ah lá, nosso dinossauro morreu lá. Aí o que vai acontecer? Ele vai entrar em decomposição, essas partes moles deles, que são a musculatura. Quando a gente tem a rocha sedimentar, lembra que eu falei? Ela é formada por sedimentos, por pedacinhos, né? Por grãozinhos que vão se depositando sobre esse animal. Olha só, ele vai se depositando sobre ele. É onde eu consigo formar as camadas. E o meu animal, ele consegue ficar preservado por conta disso, tá? Para se achar um fóssil, para ter um fóssil, não é fácil, não é em qualquer lugar que a gente vai achar, porque além disso, a gente precisa de ter outras sortes, né? Como uma temperatura adequada, não ter interferências de terremotos, de derramamentos de lava, porque a lava, ela destrói tudo, né? A gente não vai conseguir achar os ossos, né, de algum animal, porque a lava ela vai destruir. A rocha metamórfica, ela sofre um processo de metamorfose, de transformação, então ela vai acabar destruindo aquele animal, aquela plantinha que estava fossilizada. Então a gente vai conseguir encontrar com melhor preservação os fósseis em rochas sedimentares, tá? Durante o seu processo de formação, também conhecido como fossilização, as rochas sedimentares sofrem menos pressão e estão sob temperaturas mais amenas. O que é temperatura amena? Uma temperatura mais baixa, né? Então, por isso que consegue preservar melhor esses restos de seres vivos. Ela é em comparação às outras rochas, né? A metamórfica e a magmática, principalmente a magmática, né? De onde ela vem? Do magma, né? No processo de fossilização, os sedimentos soterram rapidamente restos de plantas e de animais mortos, ou seus vestígios. Como a impressão da pegada, as partes moles dos corpos degradam-se. O que é essa parte mole que eu estou falando, gente? É a musculatura, ela vai se degradar, ela vai se decompor, tá? As partes moles e as partes duras, como ossos, carapaças, conchas, caules, são preenchidos com sedimentos, petrificando e formando fóssil. A impressão pode formar um espaço que é preenchido por minerais, e assim formar um molde. Então, às vezes, a gente pode achar
um espaço, né, com o formato de um animal, mas não tem nada daquele animal. É um fóssil também, porque eu consigo ver a fisionomia desse animal. A impressão, observa-se a representação a seguir, olha lá, ó. Aqui até que eles fizeram um esqueleto até bem completo, é difícil a gente achar um esqueleto completo de algum dinossauro, principalmente, tá? Porque como faz milhões de anos, houve muita coisa para acontecer, muitos processos aconteceram, certo? Olha aqui uma ideia, um exemplo de outro tipo de fóssil. Essa estrutura amarelinha aqui a gente chama de âmbar. O que é um âmbar? É um líquido que sai de algumas árvores, né? Que parece uma colinha. Dependendo se um inseto sentar nele, alguma coisa, ele vai acabar morrendo e essa cerinha vai englobar ele. Isso é um exemplo de fóssil. Eles já acharam pernilongos com sangue dentro desses âmbars. E isso é um exemplo de fóssil. Quem já assistiu o filme Jurassic Park, vê que eles tiram, né, o sangue de um pernilongo, né, que consegue extrair o DNA desse sangue para fazer os clones, né, dos dinossauros lá. Isso é um pouquinho complicado, né, meio difícil, mas é uma ficção científica muito legal. Certo? Até aí, turminha? E é assim que se formam os fósseis, tá? Próxima aula nós vamos estudar sobre os combustíveis fósseis. Quem são eles? Será que alguém sabe? A gente adora para fazer um churrasquinho, né? De final de semana, a gente utiliza um combustível fóssil, né? E para o carro andar também, alguns carros utilizam também. Qual será? Até a próxima aula, então, pessoal. Tchau, tchau.